Só apresentar para ficar bonitinho. Então vamos lá, né, pessoal? Todo mundo já chegou. Boa noite. Vamos iniciar o segundo dia do nosso evento Passaporte Enem 2025. Então quem está aqui realmente quer se preparar da melhor forma e a gente vai entregar o melhor conteúdo voltado para Enem e agora, hoje, especialmente para matemática, que é a área que a gente tem mais afinidade, né? Então, hoje, especialmente, vai ser voltado para essa área, matemática. Beleza? Então, quem acompanhou ontem sabe que foi muito bacana. Um direcionamento de maneira geral, uma mentoria geral mesmo, que geralmente eu fazia individualmente, mas eu fiz juntamente com o Felipe, coletivamente. E hoje a gente vai trazer um direcionamento bacana para a matemática. Então, para quem não conhece a gente, está aí nossa apresentação. A gente que comanda o Instagram do RD Monitoria, né? Eu e o Felipe, a gente somos acadêmicos de medicina e trabalhamos já com o Enem tem um bom tempo. Então, vamos lá, né? Dispensando já apresentações. Hoje o cronograma, ele tem muita coisa importante que eu quero que vocês acompanhem, né? Vamos iniciar com o roteiro básico de matemática, para quem está perdido, ou para quem tem uma noção mais precisa, se basear 100%. Então, vamos iniciar com esse tópico. Em seguida, vamos comentar um pouco mais. Ontem a gente já iniciou falando de tempo de prova, mas hoje vamos detalhar ainda mais o gerenciamento. Depois, passando para o Felipe, ele vai explicitar para vocês ali alguns modelos de questões, né, o que é interessante vocês perceberem já em relação a isso. E no final, fiquem até o final, porque no final a gente vai apresentar para vocês, a gente vai lançar a nossa plataforma de matemática, que está imperdível. Tem muita coisa boa, mas vamos deixar isso para o final. Então, vamos iniciar aqui de fato, né? Deixa eu trocar aqui para eu poder rabiscar junto com vocês, né, para ficar bem dinâmico. Vamos iniciar aqui de fato. Essa parte do primeiro modelo, ele é bem rápido, não quero que vocês fiquem presos nisso aqui não, porque todo mundo já conhece um pouco, deixa eu só colocar aqui, todo mundo já conhece um pouco em relação aos assuntos de matemática, né? Mas eu preciso relembrar para vocês alguns detalhes que muita gente esquece. Primeiro, o que seria a base da pirâmide ali para a matemática? A gente precisa dominar, ao longo dos nossos estudos, os mecanismos básicos, né? Muita gente chama isso daqui de matemática básica, eu ainda acho que seria alguns mecanismos que vêm antes da matemática básica mesmo, né? Porque seria algo que não cai com tanta frequência. Você vê aqui, por exemplo, potenciação, radiciação, racionalização de denominadores, produtos notáveis, conjuntos numéricos e por aí vai. Isso aqui não cai com tanta frequência, mas é de grande importância. Por quê? Porque se lá na frente a gente está fazendo uma questão de geometria plana, e aí a gente se depara com o seguinte cálculo: pô, estou descobrindo aqui o lado de um triângulo, e aí beleza, eu encontrei 1 sobre raiz de 3. Pô, aí nas alternativas tem lá, letra A, 2, letra B, raiz de 2, e por aí vai. A gente está com um valor diferente. Por quê? Porque depende de um tópico, que é um mecanismo matemático básico, que seria a racionalização de denominadores, por exemplo, né? Você multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de 3, né? E descobrir o valor, entendeu? Então, isso é um pouco diferente. Se lá na frente a gente perceber essa dificuldade, aí já é um pouco complicado, né? Porque a gente vai ter que voltar para a base da pirâmide, a gente vai ter que reforçar tudo isso daqui. Então, essa página aqui, ela é fundamental para quem ainda tem muita dificuldade. E como é que eu sei que eu tenho essa dificuldade? Eu estou fazendo ali menos de 20 acertos, 15 acertos. Isso é preocupante, né, para matemática, porque está faltando esses detalhes aqui. Para quem já está acima de 30 acertos, com certeza os mecanismos matemáticos já estão em dias, né? Eu acredito. Então, já gravem essa tela aqui, porque é muito importante para vocês. Operações básicas, expressões numéricas, frações e por aí vai. Beleza? No meio da pirâmide, aí sim, se encontra o tópico da matemática básica pura mesmo, que tem muita questão na nossa prova. Razão e proporção, escala, grandezas, diretamente, inversamente proporcional, regra de 3, porcentagem. E junto com isso, no meio da pirâmide, tem ainda conjuntos e funções, que também cai muito na nossa prova, que é a função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial e por aí vai. Aquelas análises de gráfico, tudo isso é importante, né? Ainda no meio da pirâmide se encontram dois tópicos fundamentais: estatística e sequência.
Por exemplo, isso aqui já é um módulo, né, separado só na nossa plataforma. Por quê? Porque é o meio da pirâmide. A gente precisa estudar um pouco mais isso daqui, porque cai muito e geralmente não são questões difíceis. Ano passado teve questão de estatística e progressão geométrica, ano retrasado teve, e todo ano vai cair, a gente precisa ficar mesmo alinhado nisso, beleza? Então, esses assuntos, a gente distribui a nossa plataforma em módulos, a gente organiza de uma maneira, numa sequência lógica, assim como está aqui, né? Na nossa plataforma, pelo menos 70% dos assuntos a gente revisa, né? Pelo menos, aqui tem muito assunto. Ainda na sequência, a gente chega no topo da pirâmide, né? Que a partir daqui já seria trigonometria, os 3 tópicos da geometria, né? Para quem não conhece a plana, a espacial e a analítica, e aqui já começa o topo, quando a galera já está fera mesmo, 35 ou mais, o cara já está dominando isso daqui. Então, a trigonometria, ela cai com frequência? Nem tanto, mas ela é a base para os assuntos em diante. Então, trigonometria é fundamental para quem quer realmente ficar craque na geometria plana, espacial e por aí vai. Então, deixei aí para vocês no material os assuntos importantes. Eu elenquei para vocês, para ficar bem tranquilo na hora de vocês iniciarem os estudos. E ainda assim, ainda mais no topo, né, tá aqui a geometria espacial, junto com a analítica, que não tem tanto uma grande incidência, mas de vez em quando aparece uma ou duas questões, e o tópico que eu acho que todo mundo sente mais dificuldade, combinatória e probabilidade. Esse aqui também é um módulo à parte da nossa plataforma. A gente deixa separado lá o módulo 6 para todo mundo revisar com calma, fazer questões desse módulo em especial, combinatória e probabilidade, porque muita gente tem dificuldade. Esse módulo quem comanda é o Felipe, porque realmente ele se garante muito nessa parte, tem muita revisão boa dele. Beleza? Tranquilo até aí? Todo mundo já conhecia essa sequência de assuntos, né? Se não conhecia, já deixou anotado. É importante que a gente tenha em mente essa sequência para a gente não errar, para a gente realmente fazer um planejamento do início ao fim dos assuntos. Quem quer uma grande quantidade de acertos, 40 a mais, ele tem que passear praticamente por todos esses assuntos aqui. Né? Eu garanto que na plataforma, pelo menos 80% desses assuntos a gente revisa. Ou mais, por exemplo, aqui nem tem matriz, eu nem elenquei matriz, eu acho que eu acabei esquecendo. Lá nossa plataforma, a gente deixa o módulo lá para o final, no mix de questões mesmo, como algo extra para mostrar o modo de resolução desse tipo de questão, como é que se resolve. Tranquilo, né? André, só um papo aí. Relembrando um pouco da conversa de ontem, quando a gente falou assim, ah, cara, você tem que saber o assunto dos mais recorrentes. Lembra lá do método que o André falou para vocês ontem. Então, dentro desses assuntos aí, tu tem que pensar também o que é mais recorrente, para tu também organizar teu estudo e não sair estudando matriz mais do que tu estuda geometria plana, porque não é isso que vai acontecer na hora do Enem. Na hora do Enem vai ter muito mais questão de geometria plana. Mas também de tu não pular etapa, pô. Porque se tu tá fazendo 25 questões no simulado, não adianta tu chegar assim, pô, agora eu vou aprender combinatória e probabilidade, porque tu não vai conseguir também. Vai ser um caminho muito grande e provavelmente tu não vai chegar lá. Porque exige que tu passe primeiro por outros métodos mais fáceis, outros assuntos mais fáceis para tu ir avançando. E é isso que a gente tenta falar para vocês também. Mais tarde, eu vou mostrar também um pouco do raio-x do Enem, que é basicamente o documento que tem a porcentagem de cada um dos assuntos que cai na prova de matemática, para saber exatamente, pô, qual é o assunto que mais cai na prova de matemática? É tal, e o outro. E aí tu já norteia teu estudo com base nisso, para tu não sair estudando feito perdido, né? Pronto, perfeito. E justamente o que tu está colocando, essa sequência é importante. Então, tal que na plataforma a gente faz essa sequência. Módulo um, geralmente a gente começa com a matemática básica. Eu até falei com o Felipe, pô, eu vou gravar, vou chamar de módulo zero, pelo menos alguns mecanismos básicos para quem tem realmente ainda mais dificuldade, dar uma revisada lá. Revisar detalhes de potenciação, radiciação, produtos notáveis, né? Então vai ser algo extra que eu vou trazer também esse ano para a plataforma, beleza? Porque geralmente eu vejo que muita gente já está querendo avançar, já está pegando assuntos mais avançados, mas ainda tem um detalhezinho que não sabe, que não percebe. Por exemplo, 2 elevado a menos 3, como é que eu transformo isso aqui de uma outra forma? Então, colocar o inverso, 1 sobre 2 elevado a 3, é algo que teoricamente é básico, mas muita gente deixa passar. Aí, por exemplo, está estudando função exponencial, se depara com algumas coisas desse tipo e não sabe mexer. Aí é o danado do mecanismo matemático que todo mundo precisa mesmo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até Importante aqui? também, pessoal, vocês identificarem, pô, onde é que eu tô nessa pirâmide aí, né? Eu tô lá embaixo, tô na base, não cheguei na base ainda, tenho dificuldade nesses assuntos mais fáceis, ou hoje eu tô ali
buscando tentar acertar as questões de combinatório, probabilidade, as questões mais difíceis. Aí vocês têm que fazer esse pensamento também quando for elaborar a rotina de estudo de vocês. Pronto, pois vamos seguir. Acredito que todo mundo já dominava isso daqui. Quem não dominou, né? Mas eu preciso detalhar um pouco mais, principalmente na área da matemática, que é o tempo de prova. O Felipe já adiantou algumas coisas para vocês ontem, em relação, por exemplo, se eu vou encarar ali blocos de 15 questões, a gente tem que se propor para ler as 15 questões, pelo menos, em 30 minutos. Né? Ler e tentar resolver uma boa parte. Ali, uma média de 12, 13, mas depende do seu ritmo. Às vezes você vai começar mais devagar, enfim, são métricas que a gente vai se propondo. Então, isso já é um ritmo importante de gerenciamento de tempo. Então, se propor, até mesmo em listas de questões, por isso nossas próprias listas da plataforma, geralmente a gente separa em 15 questões, porque é para você se propor também colocar esse tempo. Eu tenho a lista aqui de 15 questões da plataforma da RD Monitoria, eu vou colocar aqui 30 minutos para resolver, né, pelo menos a maioria das questões. Vou colocar aqui 35, dependendo do nível. Se for só análise combinatória e probabilidade, eu vou dar um tempinho a mais porque eu tenho mais dificuldade, por aí vai. Você tem que se autoconhecer mesmo, beleza? Então isso aqui é importante. Tranquilo, né? Então, a ideia de pular a questão também a gente já adiantou ontem, o que é fundamental para a área da matemática. E vou mostrar aqui no exemplo prático logo para a gente não ficar perdido. Ontem, a gente mostrou a minha prova do Enem 2021. A gente percebeu lá, não sei se vocês lembram, mas eu pulei 13 questões, ali mais ou menos 1h30, 1h45. No Enem 2020, eu vou dar um zoom aqui para vocês perceberem junto comigo. Eu estava sempre anotando. Eu pulei 7 questões, isso dentro de um tempo de 1h45. Ou seja, foi mais ou menos aquele ritmo ali, de a cada 15 questões, eu tentar resolver em 30 minutos, então seria 1h30, até 2 horas no máximo. Mas nesse caso aqui, na quantidade de questões que eu pulei, eu já percebi o nível da prova. Eu pulei 7 questões e fiz num tempo muito bom. Então, essa prova aqui está um pouco mais fácil. E eu não posso errar besteira, não posso errar detalhe, não posso errar as questões fáceis. Isso já é um reflexo do que a gente pode entender pela ideia de pular questões, beleza? É importante que vocês entendam isso. Então, quem não anotava, quem não tinha um norte durante a prova, é bom ter um parâmetro, sempre anotando ali. Eu já deixava aqui no início da página as questões que eu estava pulando, para quando eu voltasse, eu não ficasse perdido na hora da prova, caçando, e às vezes deixar passar alguma questão que eu tinha pulado, aí na hora de marcar o gabarito, pô, eu pulei, nem deu tempo de eu ver. Isso é ruim também. Então, tem algum controle básico ali das questões. Beleza? Tranquilo, pessoal? Essa ideia é fundamental para quem vai fazer matemática. Responda aí para a gente. O Felipe mandou uma pergunta muito importante. Vocês costumam marcar o tempo de prova? No caso de resolução de lista, de questão? Isso é fundamental. Não só para matemática. Qualquer lista que você for fazer, você tem que se propor a trabalhar junto com o tempo. Por quê? Porque no dia da prova, no dia do seu simulado, no dia do Enem, tem um tempo ali que vai lhe acompanhar até o final. Você tem que se propor a fazer a prova o mais rápido possível, da melhor forma possível. Tranquilo? Isso aí vai te ajudar também no controle do tempo, mas e também no diagnóstico. Por exemplo, tu vai fazer a lista de combinatória da probabilidade. Demorou 45 minutos para fazer as 15 questões. E na de razão e proporção tu demorou 30 minutos. Pô, tá claro aí. Ah, acertei a mesma quantidade de questões nas duas. Mas tu demorou muito mais tempo na de combinatória e probabilidade. Então, talvez se for para priorizar alguma coisa, tem que priorizar aquilo que está atrasando mais tua prova, né? É um jeito também não só de melhorar teu tempo, de fazer tu fazer a prova com mais tranquilidade, mas de diagnóstico também. Qual assunto que tá me pegando mais, entendeu? Isso é importante. Tá mutado, André. Pronto, perfeito. Então, a partir de agora, se proponho a colocar, a trabalhar junto com o tempo. Eu sei, né, como ex-aluno, eu sei como é chato a gente sentar ali na mesa, pegar uma lista de questão e colocar um tempo. Por quê? Porque geralmente alguns alunos ficam um pouco ansiosos em relação a ter que se colocar um tempo ali, se sentem pressionados, mas é algo que vocês têm que trabalhar junto com vocês. Evitar essa pressão. Ali é só um parâmetro. Não necessariamente, porque vai tocar o cronômetro ali, e aí eu tenho que parar de fazer a lista. Pô, tocou, beleza. É só para você perceber se está demorando,
se você não pulou questões, se está demorando mais de 3 minutos para cada questão, se está fazendo mais rápido ou não as questões. Isso é importante. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Eu vou completar só com uma coisa aí. Uma dica aí que talvez seja para vocês, o prático, uma coisa que eu fazia passando para vocês. O André falou aí, pô, nessa prova aí eu fiz 1 hora e 45 de ler todas as questões. Mais uma vez, ele não fez 45 questões de matemática em 1 hora e 45. Ele leu as 45 questões. Ele viu as que eram fáceis, viu as que eram difíceis, pulou as difíceis. E pulou também as fáceis, que demoram mais tempo. Mas o que eu fazia também é o seguinte: tu viu que a prova tá fácil? Nessa daí ele falou, ó, então não posso errar as questões fáceis. Por quê? Vai ter muita questão fácil, tu errar uma fácil, tu TRI vai diminuir. Então o que é que eu fazia? Me habituei a fazer nos simulados também. Quando a questão era fácil, eu circulava a questão e botava um F bem grande de fácil. Por quê? Porque eu tinha que voltar para aquela e ter certeza, se eu tivesse tempo livre, claro, tipo, fiz uma vez, fácil, marquei. Agora sobrou tempo, já vi todas as questões, já respondi tudo, sobrou tempo, volta nas fáceis. Para tu ter certeza que tu não deixou escapar alguma besteira, leu errado o comando da questão e tudo mais. Porque assim, no simulado, tu não vai perceber essa diferença. No simulado lá sai o rank na tua escola, o que for, tu vai ver, acertei 135, acertei 150, o que for. Mas na hora do Enem é importante isso. No simulado não vai fazer diferença se tu acertou as questões fáceis, médias ou difíceis, mas no Enem faz. Então tu tem que se habituar a priorizar as questões fáceis na hora de revisar a prova, depois de ter feito. Perfeito. E percebo aqui, ó, por exemplo, a minha anotação, ó, a primeira é a 136. A 138 eu já pulei. Isso não é problema algum eu, no início da prova estar pulando questão. Eu sei que muita gente fica com essa preocupação de achar que está pulando ali e aí que está errando. Eu não vou para a prova com esse pensamento. Eu vou para a prova sabendo que tem questões fáceis e médias ali, como todo ano tem, em qualquer simulado tem, e eu vou procurar elas. Se a primeira questão fosse difícil, eu já pularia. Não, não importa, eu tenho que procurar as fáceis, beleza? Então, por exemplo, a 136 aqui, ó, questão de já se acostuma com esse modelo aqui, a ideia de lucro, né, em relação à venda menos o custo, né, que é uma forma clássica da matemática financeira. Vocês vão perceber quando o Felipe for mostrar os modelos de questões, alguns, isso aqui vai retornar. Vocês vão perceber. A ideia de lucro vai ter com análise gráfica também. Então percebam que já vai iniciar um padrão a partir daqui. Então ele queria, por exemplo, um gráfico, né, de lucro a partir desse outro gráfico aqui, que está te apresentando receita e custo. E ele ainda te deu a fórmula, eu até apontei aqui, ó, porque não necessariamente é algo que o Enem precisa te fornecer. O lucro é dado pela diferença entre receita e custo. Então, por exemplo, se eu vou comprei um celular por R$ 1.000 e eu vou vender por 1.500, meu lucro foi de R$ 500. É algo básico que a gente precisa saber. Então, no início aqui, ó, a receita estava baixa, ele estava gastando mais, ó, o custo, ele estava gastando mais. Então, no meu gráfico de lucro, eu já vou com o pensamento, vai ter uma parte no início que vai estar negativa. Esse é o pensamento que todo aluno precisa ter. Beleza? E aí, nesse ponto aqui, a virada de chave, a receita fica maior que o custo. Então, essa parte aqui é positiva. Na hora que eu procuro o gráfico, vamos supor que eu estou no meio da prova aqui, já iniciei o Enem. Vou procurar o gráfico, tem a parte negativa, beleza. Aqui iniciou com positivo, meu lucro, positivo, meu lucro, positivo, meu lucro, positivo. Está tudo a partir do zero. Analisa, claro, o parâmetro aqui, porque vai que ele começou com outro ponto, sem ser o ponto zero, isso é importante também. Às vezes o cara já iniciou aqui com -6. Pô, já mudou as coordenadas. Isso é importante também. Então, em menos de um minuto, você analisava o gráfico, eliminava todas, né? Porque a ideia é essa mesmo, é eliminar todas as alternativas e sobrar só uma, que é o gabarito. Então, no início já dava confiança. A gente tem que procurar questões que nos dê confiança durante a prova. Questões fáceis, questões que a gente perceba que realmente está acertando. Tranquilo, pessoal? Então, já deixem marcado esse tipo de modelo, porque vocês vão perceber já já, quando o Felipe for apresentar outros modelos, isso aqui vai se repetir. Tranquilo até aqui, nesse raciocínio? Falei aí pra gente. Pronto, perfeito. Então, essa é a ideia, procurar questões que vão nos dando confiança, motivação, a gente vai percebendo que está avançando durante a prova, isso é fundamental. Aí, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, as questões que eu pulei, né, na página. Por exemplo, 141, 142. Vou mostrar para vocês, né, para vocês terem uma noção em relação a questões puladas. Ó, 141, eu já circulei aqui, por quê? Questão de probabilidade. Geralmente não era algo no meu tempo que eu dominava. Então, eu li ali, não entendi, estou com um minuto na questão, já sei que é uma questão que provavelmente pode ser um pouco mais difícil, em razão do conteúdo, não necessariamente, tem questão de probabilidade fácil também, mas aí eu já pulei. Ah, vou para 142. Aí eu estou lendo aqui, ainda vem com o meu nome, eu já fico preocupado. Será que ele está pensando em mim?
está acontecendo alguma coisa aqui, já fica aquela mania de perseguição. Aí eu vou ler com calma. Um número de diferentes caminhos, ele está falando de combinatória, né? Número de diferentes caminhos que ele vai se propor para sair de A até B. Aí o que a questão falava era sem passar pelo ponto C. Era algo no meu tempo que eu não dominava tanto. Não, vou pular também a 142, não tem problema. Depois eu volto e resolvo. Então, tal que depois eu voltei, né? Eu percebi que era questão de permutação, são uma quantidade de caminhos limitados que ele vai de A para B, né? Vai para cima, cima, lado, 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 cima. Então, isso vai se repetindo não necessariamente nessa ordem. Então, é permutação. Eu vou permutar as quantidades, né? Que ele vai para cima ou vai para o lado, porque ele pode mudar. Não necessariamente ele vai iniciar assim, né? Ele vai começar para cima. Ele já pode começar pelo lado, mas, enfim, são permutação de 7 elementos com repetição. Aí depois eu tenho que tirar ainda, aí era o detalhe. Quando eu voltei, eu dei a sacada. Por isso que é importante pular a questão, porque estava faltando isso na hora da questão. Ó. Eu já tinha percebido que tinha uma permutação e tudo mais, mas eu tinha que eliminar aqui o momento que ele passava pelo ponto C, que ele não queria. Né? Ele queria que ele fosse da casa dele, de André até Bernardo, sem passar pela casa de Carlos. Aí você tem que tirar, né, as permutações aqui para cima e para o lado. Né? No caso, esses 4 elementos. Beleza? Então é um pouquinho diferente. Mas é voltando na questão com mais calma, com mais tempo. Agora voltando para as questões que eu tinha pulado, que eu voltava com esses gatilhos assim que era mais interessante. Eu já percebia que tem alguma coisa. Por exemplo, quando eu fizesse a permutação aqui de maneira geral, eu já percebi que tinha aqui alguns valores. Eu não vou marcar esses. Por quê? Porque tem as exceções. Isso aqui é ele passando pelo ponto C. Eu tenho que tirar isso daqui, que é o que a questão não quer. Já fica entre 3. E por aí vai. Beleza? Então, eu trouxe aqui, não necessariamente para resolver, né? Mas para mostrar para vocês esse pensamento durante a prova. Olhar para uma questão, perceber quando pular. Isso é importante. Eu pulei a 141. Eita, se eu pular 142, aí isso é preocupante. Não, pessoal, pulei 2 em seguida, isso não tem problema nenhum. E, então, tá para vocês, para provar para vocês que às vezes é importante a gente ficar atento e pular questões complicadas, essa questão aqui, ela foi nula. Essa questão foi nula, então não valeu de nada. O aluno que passou 10, 15 minutos agarrado com essa questão aqui, zangado, pensando que a mãe dele ia brigar se ele não acertasse, não tem problema algum. A questão foi nula, não valeu de nada. Então, eu nem bati cabeça nessa questão, nem li direito na hora da prova, e valeu a pena ter pulado. Então, esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Beleza? E aí, só para finalizar, para passar para a parte do Felipe, modelo de questões, finalizar aqui para mostrar um detalhe para vocês. Outra questão que eu pulei foi a 148. Será por quê que eu pulei essa questão? Alguém me diz aí. 148. Alguém tem uma noção, assim, entrando na minha mente durante a prova em 2020, o que eu estava pensando olhando para essa questão? Extensa. A Mayara já colocou o básico de uma pessoa que está durante a prova analisando e respondendo questões. Olha o tamanho dessa questão e a quantidade de informações que eu posso errar e cair em alguma pegadinha. Não necessariamente é uma questão difícil. Então, tal que depois eu voltei, batei o raciocínio e consegui resolver lendo com calma. Não necessariamente era uma questão difícil, era uma questão de geometria e envolvendo um pouco de razão e proporção também. Mas era uma questão muito extensa. No mínimo aqui eu vou pegar 3 minutos só para ler e entender. É perigoso chegar até no final aqui e não lembrar nem o que ele está falando. Já me perdendo as informações. Então, pulei a questão. E outro ponto, não sei se vocês perceberam. Olham as duas questões que estão do lado dela. A anterior é simplesmente a questão de notação científica, que tem um parâmetro baixíssimo, uma questão que tem que ser acertada, uma questão fácil, né? E do lado dela, a questão simplesmente de razão, que eu ainda voltei nela umas 15 vezes só para conferir se eu não estava fazendo a razão errada, porque, meu amigo, se errar uma questão dessa, é um prejuízo muito grande para a TRI, né? Porque ela tem um parâmetro muito baixo, é uma questão muito fácil. Uma questão que é de razão entre o número de assentos já vendidos, clássica, modelo clássico. Então, para que eu vou pegar 5 minutos aqui, ainda ter o perigo de errar, de cair em alguma pegadinha, se tem 2 questões muito fáceis aqui para eu garantir a TRI. Depois eu volto para isso aqui, pessoal. Não tem problema. Pulo, vou finalizar a prova, vou para a natureza com o mesmo pensamento. Aí sim eu vou ter um tempo no final da prova e vou garimpando as questões que eu estou pulando. Beleza? E aí fique até o final agora, que agora é com o Felipe, que ele vai mostrar para vocês os modelos de questões. Né? A gente já postou alguns modelos que são importantes, a gente postou no Instagram, mas a gente vai trazer aqui para comentar junto com vocês. Beleza? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela.
Bora lá. Nessa parte de modelo de questão, pessoal, a gente trouxe para vocês aqui um pouco do que a gente trabalha nas listas e tudo mais, e de como eles aparecem no Enem. E como sempre é assim, né? Seguinte, descendo aqui, ó. Primeiro que a gente colocou foi esse modelo aqui. Aqui é uma questão de gráfico. E se você quiser ter certeza de uma questão que vai cair para vocês nesse Enem 2025, é questão de gráfico, pô. Vai cair. E o que tu tem que perceber é, tem modelos de questão e tem coisas que eles sempre vão perguntar. Então, um modelo de questão assim, por exemplo, ele dá aqui as despesas e o rendimento de uma empresa em milhares de reais. Beleza. Dá um rendimento aqui mais claro, ou seja, é a mesma questão lá do lucro e do custo, da receita e do custo. E ele quer saber onde é que teve maior lucro. Cara, uma questão dessa é muito, muito, muito provável de cair no Enem. Então, tu tem que bater o olho nessa questão aqui e, pô, eu sei como é que faz. E eu sei como é que faz de um jeito rápido, entendeu? E eu sei, inclusive, que às vezes eu não vou precisar fazer todos os cálculos. Ele quer saber o mês que ele teve o lucro, né? Essa empresa apresentou o maior lucro. Então, ó, é porque aqui, não sei se está dando para vocês verem, mas aqui é 60, 45. Aqui é 75 e 60. Tu vê que já está aumentando a mesma proporção, então são cálculos aqui que tu nem vai fazer a conta, entendeu? Agora esse daqui não, esse aqui tu já viu que aumentou um pouco a diferença, porque aumentou de cima, se aumentar o de baixo. E por aí vai. Isso daqui é uma questão da nossa lista, da lista da RD Monitoria. A gente, como o André já deve ter falado aí, a gente divide em tópicos e a gente elege os modelos de questão. Por que que a gente elege modelos de questão? Por aquilo que a gente falou ontem. Porque a gente sabe que vai aparecer de novo nesse Enem. E aqui, ó, do ano passado, pô. Essa lista da gente é do ano passado e esse Enem é do ano passado. E aconteceu não só no Enem, aconteceu também nos simulados, no SAI, no Bernoulli, no Poliedro, onde for. Agora que eu lembrei. Ontem ficou faltando também de comentar dos simulados que a gente recomenda fazer. Depois vocês me lembram no final. E apareceu no Enem, pô. Aqui mais uma vez, de importações e exportações. E ele pergunta pra gente algo relacionado à diferença, né? Os saldos. Então é a mesma coisa. Se ele quiser saber qual teve o saldo maior, eu já sei que aqui provavelmente teve um, um saldo de exportação maior do que de importação e tudo mais. Então é uma análise que a gente faz muito rápido. E aqui é uma questão relativamente simples, que talvez tu nem precisasse estudar, que era um modelo e tudo mais. Só que outras questões já fica um pouco mais complicado. Se tu não tiver uma base e entender, pô, esse modelo cai no Enem. Cara, isso aqui é a questão do Enem do ano passado também, Enem 2024. A pessoa que já está habituada com os modelos de questão, olha só para a imagem. Cara, eu nem li o texto, mas eu olho só para isso daqui e vejo essa setinha aqui, e eu já sei qual é o assunto e eu já sei também qual é a resposta. Só de olhar. Tá dando para me escutar, André? Todo mundo tá me escutando? Tá sim. Pronto. Aí a Lívia lembrou. Então, na hora que tu olha para a questão, tu já sabe até a resposta. Ele vai fazer um sólido de rotação aqui a partir desse trapézio. E tu já sabe qual é a resposta. Na lista do ano passado também tinha uma questão muito parecida. Aqui ele está falando das etapas, processo industrial e tudo mais. Ele fala que vai botar é, num eixo de rotação um formato retangular. Então é basicamente a mesma questão, só que ele vai substituir esse trapézio aqui por um retângulo. Então aqui vai ter o eixo e ele vai rotacionar isso daqui em torno desse eixo. E aqui tu já tem que ficar esperto de saber o que é que vai aparecer. Quando ele rotacionar, vai aparecer isso daqui, ó, pô. Vai ficar uma circunferência aqui, uma circunferência lá no fundo, e o que é que formou? Um cilindro. Do mesmo jeito que tu fez essa questão treinando para o Enem com as nossas listas, vai aparecer no Enem lá para ti no final do ano. E vai ser uma questão que tu não vai ter certeza que vai acertar, não vai ser só certeza que vai acertar, mas tu vai ter certeza também que vai fazer rápido. Tenho certeza que a Liv, na hora que olhou isso daqui, já tinha muito mais confiança de fazer a prova. Porque ela sabe, pô, isso daqui eu treinei, isso aqui eu sei, já vi antes. Li a questão, bati o olho na imagem, já sei até a resposta. Vou só conferir se é realmente aquilo que eu imaginei. Então, isso vocês têm que estar ligados. Primeiro, os assuntos que mais caem. Segundo, os modelos que mais caem em cada assunto. Isso aqui é o que a gente quer passar de principal para vocês na parte de matemática. Felipe, mas tem combinatório e probabilidade que é péssimo. Cara, tem modelo de questão que mais cai em combinatório e probabilidade.
e vai aparecer para ti. Felipe, mas apareceu uma questão lá de desvio padrão e estatística. Não é um modelo para cair, mas também não é um modelo para ninguém. Isso aí é aquela parte que está no topo da pirâmide. Não é a questão que tu vai, a partir de hoje, pô, quero decorar a fórmula de desvio padrão. Não, isso aí já está lá no topo. Mas tem questão modelo de estatística. E tu sabe, por exemplo, aqui, pedindo a mediana. Lista da gente, aqui ele já deu a tabela bonitinha e pede a mediana. Tu tem que saber, tem que ser automático. Como é que eu calculo mediana? Como é que eu calculo mediana a partir de uma tabela desse jeito aqui? Porque isso aqui é um modelo clássico de questão. Tanto é que estava na lista, Lívia tá aí de prova. Quantas vezes a gente respondeu uma questão dessa daqui, né? E como é que caiu no Enem 2024? Mesma coisa, os meses, as medianas, os valores e pedindo a mediana para a gente calcular. Então tem que saber, pô, qual é o primeiro passo? E sistematizar as questões. Pô, é um modelo de questão, não é? Pois é, como é que eu respondo esse tipo de questão aqui? Qual o jeito fácil? A gente dá dica, ó, quando for desse tipo de questão, sempre tentar ser um círculo assim e imaginar como é que ele ficaria lá, do outro lado. Que aí tu já tem uma noção de como é que ficaria. Beleza. Aqui também, questão de mediana. Qual é o passo a passo? Qual é o sistema de responder uma questão desse? Organiza em ordem, depois vê a quantidade de números, se é par ou se é ímpar. Se for par, faz tal coisa, se for ímpar, faz tal coisa. E acabou. Tu vai fazer a questão rápido e com a certeza de que acertou. E vai sobrar mais tempo para as outras questões. Então, isso aqui são exemplos de questão modelo que a gente botou na lista e caiu lá. E o que é batata de cair também no Enem? Escala. Escala e também cuidado para não cair na pegadinha da escala. E escala caiu nas nossas listas várias vezes no ano passado. Chegou no Enem, a surpresa. Caiu também, pô. Porque é modelo. E às vezes tu gasta um tempão estudando geometria analítica, muito mais do que tu estuda escala. E aí tu deixa de pegar uma questão de escala que vai converter a escala linear para a escala diária. E aí tu vai perder uma questão dessa, porque tu não sabe que quando ele fala que essa escala é de 1 para 400 e ele está pedindo a área de alguma coisa, tu não pode usar essa escala aqui quando for se referir à área. Tu tem que elevar essa escala aqui ao quadrado. Então, aqui é como se fosse 1 metro equivale a 400 metros na realidade. Só que ao quadrado, quando estou falando de área, nesse mesmo mapa, o que for, 1 metro quadrado vai equivaler ao quadrado desse número aqui. Então, 1 metro quadrado vai equivaler a isso daqui em área. E aí tu erra uma questão porque tu passou o ano todinho martelando na cabeça que tu tinha que assistir também aula de geometria analítica e não focar em zerar a parte mais fácil, a parte que mais cai, os modelos de questão. Esse questão aqui cai bastante e esse modelo de questão cai bastante. E adivinha o que é que caiu lá? No Enem também caiu isso aqui. E de área também, falando de escala. Então ele te dá uma escala linear, 1 para 200, e ele te dá a área. E ele pergunta qual é a medida nessa maquete. E aí o desavisado vai lá e papoca o 1672 na escala desse jeito. E tá errado, porque essa escala aqui é linear e ele tá trabalhando com área. E tu vai perder a questão fácil, e que tu já deveria saber que ia cair, ou que tinha uma grande probabilidade de cair, porque tu não priorizou ou não fez um estudo inteligente e tudo mais. Deu para entender o ponto da gente? Marca, bota aí o joinha. Sim, todo mundo entendeu e entende agora a importância de, pô, eu tenho que reconhecer os modelos de questão de cada assunto. De boa, né? Aí agora, como eu prometi, mostrar para vocês aqui um pouco do raio-x do Enem. Isso daqui é um material do site, se eu não me engano. E aí, aproveitando para... Deixa eu ver aqui a mensagem. É, aí, aproveitando para comentar um pouco dos simulados, né? Alguém comentou na passada, acho que a gente acabou esquecendo. Simulado que eu acho mais importante para treinar, o André pode complementar também aí, o do site de matemática talvez seja o mais importante. E dentro da RD Monitoria é o que a gente mais acompanha também. Então é o que a gente mais fica no pé dos alunos, de pô, faz esses sais, manda para eles, porque a gente vê que tem uma maior semelhança com o nível do Enem, com a distribuição das questões do que Bernoulli ou outros. O nível do Bernoulli também é bom, mas às vezes puxa demais, às vezes é fraco demais, tem uma inconstância. O SAI já parece mais ok, na parte de matemática, né? Depois o André pode complementar. Agora, importantíssimo para vocês, isso aqui é pro print, e se tiver interesse, manda mensagem lá no grupo, manda no nosso privado, que eu mando esse documento aqui para ti. Cara, a partir de 2020, 21 para frente, não é não, André?
Acho que dá para fazer. Os outros também é aproveitável. Matemática tem uma vantagem que é a prova que praticamente não mudou desde que criou. Então, se tu pegar o Enem 2009, vai ter questão de matemática muito parecida com as que caem hoje em dia, que é diferente das outras áreas, né? Linguagens, humanos, mudou muito o estilo de questão, principalmente nesses últimos anos. Mas matemática tu aproveita basicamente todos os anos. Não é uma preocupação, não. Agora, esse daqui tem que estar na cabeça de vocês. O que é que mais cai em matemática? Por quê? Porque é uma coisa que tem que priorizar. Eu vou pular a geometria. Geometria está aqui, vou falar dela depois. Vamos lá. O que é que vocês têm noção? Olha os assuntos que mais caem. Escala, razão e proporção. Fácil, médio ou difícil? Cara, é um assunto fácil, pô. É um assunto fácil, é um assunto que, sei lá, com meia hora de aula, tu domina boa parte do assunto, depois vai para a questão, nas questões que tu errar, tu volta, tira as dúvidas e vai. A aritmética, eu nem preciso falar nada. Gráficos e tabela não tem assunto praticamente, é intuito. Você tem que ir já na maldade e responder a questão do jeito que tu sabe fazer. A gente ensina muito isso, tem muito bizu de, pô, tem um gráfico aqui de uma função, e ele me pede para eu marcar a função que tem esse gráfico. Aí ele bota, pô, na letra A é 2x mais 5, na letra B 3x mais 4, na letra C menos 2x mais 3. E é a única alternativa, vamos dizer que são essas únicas alternativas. Pô, tu tem que entender que isso aqui não é um gráfico, não está negativo, então tu já marca aqui, ó, porque tu sabe que a única alternativa que está com A negativo é isso daí. É decrescente a função. Então, nessas questões, é muito mais malícia, bizu que a gente ensina do que conteúdo em si, né? Vamos lá. Depois, funções. Função que mais cai. Função de primeiro grau, segundo grau, nada muito além disso. O mais difícil aqui talvez seja fazer um Bhaskara, seja lembrar como é que faz um exponencial, que é uma questão exponencial que quando aparece é só para tu aplicar a fórmula. Porcentagem. Qual a dificuldade que tem em porcentagem? Praticamente nenhum, não é um assunto complicado. E estatística também não. Média, moda, mediana. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Os assuntos que mais caem no Enem. Soma isso daqui, ó. Soma tudo isso daqui. Não são assuntos difíceis. Onde é que está a probabilidade? Aqui embaixo. Onde é que está combinatório? Lá embaixo. Então, tu não está se dando mal em matemática porque tu não sabe probabilidade combinatória. Provavelmente tu tá se dando mal em matemática porque tu não está priorizando os assuntos que mais caem. Que tu acha que é fácil, mas tu ainda não pegou os modelos de questão. Pô, Felipe, eu sei fazer porcentagem. Beleza. Mas tu sabe como é que é cobrado porcentagem no Enem? Tu sabe qual é a maldade que tu tem que ter na hora das questões? Como é que tu faz rápido? Como é que tu ganha tempo? Pô, isso eu não sei. Então tu tá atrás. Tem que priorizar isso. E vai atrás de geometria. O que é que mais cai em geometria? Geometria plana, pô. É tu saber a área de figura. É basicamente isso. E cai muito, muito, muito. Então, se tu pegar só desses assuntos aqui, os mais fáceis, tu já domina a prova numa facilidade imensa. Até equações aqui, ó, são assuntos super tranquilos. Sequência aqui já começa PA e PG, mas também são duas fórmulas, três fórmulas, e tu também já tá ok. Então, assim, a gente quer desmistificar um pouquinho da matemática. Se tu pegar essa tabela aqui e priorizar os assuntos que mais caem e os modelos que mais caem, tua dificuldade vai embora. Quer completar alguma coisa dessa parte aqui, André? Alguém tem alguma dúvida desses assuntos que mais caem? Acredito que tá tranquilo. Pessoal, deu para pegar essa ideia aí, com certeza. Todo mundo pegou assim, deu ideia do que é que mais cai na prova? Beleza. E aí, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente deixou aqui separado um pouco para vocês entenderem como é que funciona a plataforma. A gente já tem essa turma há um bom tempo, não sei se 3 ou 4 anos, o André corrigir aí. E todo ano a gente vai renovando as coisas. Ano passado a gente deixou bem organizadinho, muito organizado mesmo com a plataforma, tudo, com as aulas. E como é que a gente funciona essa plataforma? A gente dividiu aqueles assuntos que eu acabei de mostrar para ti em módulos. Então aqui, ó, a gente tem 6 grandes módulos. A gente reuniu 90% dos assuntos que caem no Enem, dos que mais caem, em 6 módulos. Então aqui, ó, no primeiro módulo tem grandezas proporcionais e aritmética básica, porcentagem estatística, função, grafos, tabelas de sequência, geometria plana e geometria espacial, que já é bem pesadinho, e o encontro 6 de análise combinatória e probabilidade. Então, o que é que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu, em 6 encontros, reunir e resumir não, apresentar para vocês mesmo 90% do assunto que cai no Enem e mostrando para vocês as questões modelo. Pô, é, sequências.
O que é que eu tenho que saber, André? Tá bem aqui, ó. O André te diz. Tá lá a aula direitinho explicado, as fórmulas, o que é que tu tem que decorar e tudo mais, equações elementares e funções. As fórmulas estão aqui, é isso que tu precisa saber. E a gente vai dando a teoria e mostrando questão que já caiu, mostrando o que é que tu tem que treinar. E em cada aula dessa daqui, tem uma aula teórica e tem também uma lista. Então, nesse encontro aqui, são 15 questões só de grandeza proporcional e aritmética básica. Ah, mas são quaisquer questões de aritmética básica? Não, pô, são as questões modelo. São questões que, pô, tá bem aqui. Tu consegue fazer esses modelos de questões? São 15 questões. Tu consegue fazer 13, 12, 14? Pois tu tá bem. Porcentagem estatística. São 15 questões de novo, só de porcentagem estatística. Porque isso aqui serve de quê? De parâmetro. Quais são os assuntos que eu estou bem, quais são os assuntos que eu estou mal? Porcentagem estatística. Fiz 10 questões. Talvez tu tenha que voltar na aula da gente e pegar um pouquinho mais, pegar uma lista por fora e tudo mais, ou então pedir uma lista pra gente, para tu treinar um pouco mais essa porcentagem estatística. Equações elementares, mais 15 questões. Então isso aqui é basicamente um cronograma semanal para tu zerar a matemática do Enem rápido, vendo todo o assunto que precisa e os modelos de questão que tu precisa. Isso continua com gráficos e tabelas, com geometria plana, mais 15 questões, análise combinatória, 15 questões. E são 15 questões para tu fazer medindo o tempo, vendo a tua dificuldade e tudo mais. Então, terminou esses 6 módulos, tu já sabe, pô, os assuntos que eu mais tenho dificuldade são esses bem daqui. E eu percebi que eu faço uma lista, chega no final de semana, no SAIS, e cai uma questão muito parecida com a questão que estava na lista dos meninos. E é batata, isso aí realmente acontece. Ah, Felipe, depois é só esses 3 aulas? Não. Depois disso, depois que tu já viu tudo, o que é que a gente acontece? A gente começa a fazer uns mini simulados, que é o que a gente chama de mix de questões. Então aqui já vem de novo 15 questões, mais variado. Então agora a gente vai tentar te jogar agora umas questões misturadas. Porque é o seguinte, na questão de grandezas proporcionais aritmética, talvez tu não leve nem 30 minutos para fazer, né? Foi o que a gente estipulou. Talvez tu faça em 25, tudo mais. Só que nessa de análise combinatória e probabilidade, tu deve gastar um tempinho mais, deve gastar 45 minutos, tudo mais. Bora ver como é que tu fica agora no mix, como se fosse um mini simulado, que aqui vai aparecer questão de grandeza proporcional, de gráfico tabela, de geometria plana, e tu vai ter que agora manejar o tempo. Então, no primeiro momento, é para tu dominar os assuntos, identificar as dificuldades e tudo mais. Agora a gente vai fazer uns mini simulados. Não um simulado de 45 questões de matemática para tu ficar cansado. É só, pô, eu consigo manejar o tempo nessas 15 questões. Depois, mais 15. Depois, mais 15. E aí a gente fecha os 12 encontros desse jeito. Aqui só tem até o 10, mas são 12. Eu posso até mostrar a plataforma para vocês de novo, com mais calma, enquanto o André fala alguma coisa aí para completar o Pronto. curso. Fala um Então, pouquinho do acompanhamento, resumidamente, né? pessoal, resumidamente, o que a gente quer apresentar? Revisões teóricas, né? Revisões teóricas dos principais assuntos, dividido em módulos. Vou até acrescentar alguns módulos, acredito que esse final de semana, módulos para matemática básica pura mesmo, aqueles mecanismos básicos, alguns de resolução de questões diferenciais e um extra que eu vi que esse ano pegou muito para a galera, que foi redação. Redação, para mim, sempre foi algo tranquilo, mas esse ano muita gente teve dificuldade pesada mesmo, então tal que foi reflexo em nota. Então também vou fazer um extra para redação, analisando um projeto de texto perfeito, assim, que todo mundo precisa ter. Redação para mim foi muito sempre algo tranquilo. Nas 4 vezes que eu fiz o Enem, foram 4 vezes 980, então vou acrescentar isso também na plataforma de matemática, para realmente a galera que ficar com a gente até o final do ano ter esse apoio. A ideia, então, é revisão teórica. São listas de questões altamente selecionadas, porque a gente pega tanto questões de Enem, como questões garimpadas ali de simulado. A Kaliane mesmo perguntou de que ano começar a fazer SAIS ou outro simulado. Mas a gente também coletou ali, ao longo de anos, questões importantes que apareceram nos simulados. A gente coloca nas nossas listas também. E gravações de resolução de questão, porque acho que, pelo que vocês perceberam hoje, é um diferencial nosso também. Um modo de resolver, um modo de perceber uma questão, o que pular, isso é muito importante, entendeu? Então, acredito que realmente esses pontos são fundamentais e 2 diferenciais que eu acho que até o final do ano todo mundo precisa. O acompanhamento no grupo do WhatsApp e análise pontuais de simulado coletivamente. Ano passado a gente fez com o pessoal, né? Eu acho que a gente analisou ali 50% do simulado SAIS, porque a gente começou ali pelo meio do ano. Esse ano a gente vai iniciar já agora, né? Segunda-feira a gente vai abrir as vagas. Já tinha um pessoal perguntando, pessoal interessado, a gente vai fazer um preço promocional ali para os primeiros 25, por exemplo, 25 alunos interessados.
e análise de simulados ao vivo com vocês. Eu acho que isso é fundamental para quem quer realmente se dar bem no Enem, beleza? Estou mostrando aqui para vocês. Isso aí que o André falou é parte importante. Complementando. Aqui tem as aulas, então dentro de cada módulo desse aqui tem uma aula gravada teórica, tem também a lista de questão, tem a lista resolvida com todas as questões escritas à mão e tem também um vídeo de resolução das questões. Então, a gente faz tudo aqui. A gente dá a teoria, bota a lista para vocês responderem, bota o gabarito para vocês checarem a resolução. E ficou com dúvida? Bota no vídeo de resolução, vê a gente comentando a questão. Então, isso aqui para cada um dos 12 encontros. Só que a gente também tem essa parte a mais. A gente tem um grupo de acompanhamento de vocês. Ano passado, como o André disse, a gente começou no meio do ano para essa nova turma. Só que agora vai ser o ano inteiro. Então a gente quer começar agora em janeiro, finalzinho de janeiro, e levar até o final do ano acompanhando vocês. E lá o que é que vocês vão mandar? Lista extra, link para comentar alguma questão, algum simulado e acompanhar os simulados. Ano passado a gente fez isso daqui, ó, de comentar os simulados que a gente tinha do SAIS. Aqui eu acho que ficou pronto. Aqui, ó, encontro 2 comentando o encontro 3 comentando o quarto SAIS, comentando o quinto SAIS, um módulo só de listas extras que a gente foi fazendo ao longo do ano. Então tem tudo isso. Ah, e os outros eventos que a gente for fazendo, tem também tudo para vocês. Então é isso que a gente quer mostrar um pouco da plataforma, para vocês terem noção de como é que funciona o acompanhamento da gente e tudo mais. E mostrar para vocês que matemática e redação, como o André falou, é o que a gente comentou com vocês ontem no encontro. E eu acho que ficou bem claro. É o que vai impulsionar a nota de vocês. É o que tem de diferencial para vocês. Pô, tu fazer 40 questões em matemática é uma coisa que vai levar tua nota lá para 900 ou mais. E fazer uma boa redação também vai elevar tua média. Então é isso que a gente quer trazer para esse ano. Com certeza, a matemática como foco, mas o André também quer botar a redação para ir juntar essas duas forças maiores dos pesos e descomplicar um pouquinho essa vida de vocês no Enem. E desmistificar também um pouco desse preconceito que o pessoal tem com matemática. Mas se vocês entenderem isso que a gente falou de, cara, em 6 módulos, em 6 aulas, tu domina 90% dos assuntos do Enem. E se tu pegar os modelos, as questões modelo de cada assunto, tu vai chegar nos 35 fácil. E dos 35 para frente, aí é ajuste. É simulado, é mandando dúvida pra gente e tudo mais. Deu para entender como é que funciona? Ó, a Celine perguntou aí no chat. Tanto nas questões específicas como nos mini simulados, a correção é com vocês também, análise, bizu, tudo é com a gente, pessoal. Tanto as questões das listas de maneira geral, dos encontros, do encontro 1 até o encontro 12, a gente tem também as gravações das principais questões da lista, né? Porque a gente seleciona ali aquelas que tem algum modo de resolver interessante, algum modo de pular, algum modo de resolver a questão, enfim, todos os pensamentos das principais questões. E aí, por isso que tem um grupo do WhatsApp, porque se justamente ficar alguma dúvida em alguma questão, a gente vai conversando lá, vai orientando ainda da melhor forma possível. E também a correção de simulado, no caso, a análise das principais questões, a gente fez ano passado, a Lívia está de prova que ela acompanhou bastante mesmo essas análises de simulados, a gente analisou principalmente o SAIS, eu acho que é o simulado mais estilo Enem possível, é o melhor que tem. Então a gente selecionava ali o site no final de semana, e já no meio da semana a gente já enviava o PDF, no outro final de semana a gente já tentava marcar algum encontro e respondia ali também as principais questões, aí pelo menos ali um terço da prova, 15 questões no mínimo a gente estava comentando e deu bom para muita gente, né? Muita gente teve um feedback interessante, alguns alunos até mandaram para o Felipe, né? O pessoal fazendo 40 mais, a própria Lívia teve uma evolução excelente, assim, para quem estava precisando mesmo. Então, realmente é uma monitoria que a gente vai levar até o final desse ano, que eu acho que todo aluno precisa. Um acompanhamento para matemática, um acompanhamento que tem os encontros gravados, as listas de questões, resolução das principais questões, tudo isso é fundamental para quem realmente quer melhorar de vez em matemática, né? Aqui tá só mostrando para vocês, ficou na dúvida, a Celene, né? Então tu entra na aula de teoria e aqui tu tem o vídeo da aula de teoria, tu tem também o gabarito da lista para tu preencher e ver quantas tu acertou, é um formulário do Google, então tu preenche, Isso gabarito. daí é fundamental Ah, também. Tem gente que entra na plataforma e às vezes acaba esquecendo. Isso daí é fundamental o aluno estar preenchendo esses formulários, porque a gente vai se comunicando ali, eu acompanhando. e o Felipe, a gente vai percebendo, pô, a galera errou mais nesse módulo. O pessoal está errando muito, é o módulo de geometria, vamos fazer alguma coisa para isso. No simulado, na hora de corrigir, vamos dar um foco nas questões de geometria, para reforçar, revisar melhor. Esse formulário também é muito bacana.
E aí tu também tem a lista para baixar, a lista para resolver e o slide. Ah, pô, quero ficar com o slide para consultar a teoria rápido. E aí depois tu fez a lista e preencheu o gabarito, tu vai lá na resolução, confere a resolução gravada da gente, comentando as questões. Ah, não, eu quero só ver como é que ele resolveu. Preciso nem ver o vídeo. Tá aqui também o PDF com a resolução feita das questões, todas as questões da lista. Então tudo isso é com a gente. E no análise do simulado talvez seja o ponto, eu acho que mais deu certo ano passado, que eu acho que somou muito, que é, pô, saiu o SAIS numa semana, uma semana, 2 semanas depois, a gente já estava marcando um encontro com o pessoal para discutir as questões daquele SAIS, que as questões estão frescas, as dúvidas de vocês estão frescas, e a gente comenta. A gente comenta tanto as dificuldades como, pô, tu viu que caiu esse modelo de questão? Fica ligado. Então, se tu não tava ligado, esse modelo cai. Caiu na nossa lista, caiu no SAIS e vai cair no Enem também. E aí, como o André comentou, a gente vai abrir as vagas oficialmente na segunda, mas se vocês tiverem interesse, a gente já pode ou mandar o link para vocês fazerem a inscrição hoje, se vocês tiverem interesse, ou tirar algumas dúvidas no privado, no grupo, algo do tipo. O preço ficou um preço de R$ 29 por mês no parcelado. Então, menos de R$ 1 para tu ter o acompanhamento por dia, né? Para tu ter o acompanhamento daqui até o Enem, com o cronograma de matemática feito para ti, com o grupo disponível no WhatsApp, com com o contato da gente para tirar dúvida, para, enfim, perguntar alguma coisa relacionada à matemática, ou à redação, algo do tipo que tiver no curso, e também os encontros simulados. É tu fazendo o simulado no final de semana, a gente marcando uma semana e meia depois, que dá tempo de tu pegar o simulado, corrigir teus erros, ver, pô, queria que tu comentasse isso daqui, traz pra gente no próximo encontro, comenta um pouquinho mais de trigonometria, função trigonométrica, fica com dificuldade nessa questão. E aí a gente vai acompanhando. Claro que em grupo, mas também a certo nível individual também, porque vocês vão ter o contato da gente e tudo mais. Então, se vocês tiverem interesse, eu já vou deixar aqui o link, caso vocês queiram assinar, no, no chat, só para vocês, porque esse preço ele não vai ser para todo mundo de cara, é limitado. E a gente não vai botar o link no grupo agora, porque aí seria não dar prioridade para vocês. Então, eu vou mandar para vocês o link. E se vocês tiverem dificuldade ou perder o link, manda uma mensagem para a gente no privado, manda no grupo que a gente manda de novo. E vocês tiram as dúvidas sobre curso, sobre forma de pagamento, o que for. Pronto. Ficou Então, alguma dúvida, pessoal? resumidamente, a gente vai abrir, né, lançar de vez dia 27 na segunda-feira, para o pessoal em geral. Para vocês, a gente já está enviando o link aqui, né, caso vocês já queiram dar uma olhada, qualquer coisa, manda uma mensagem para alguma dúvida. Então, dia 27 a gente vai abrir de fato para o pessoal. Como eu falei, é um preço promocional, é um valor muito, teoricamente, simbólico. Depois a gente vai aumentar, porque é um preço promocional para os 25 primeiros. Então, a gente quer acompanhar esses 5 com carinho, até o Enem, esse é o pensamento. Então, realmente, quem estiver interessado já ficar atento em relação a isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone, mandar no chat, alguma coisa, ou buscar a gente lá no grupo do WhatsApp ou no privado. Gostaram do evento? Acharam interessante o primeiro dia, o segundo dia? Hoje a gente trouxe algumas ideias de resolução de questão, no caso também de análise da própria prova, como é o pensamento já da própria prova do Enem, tudo isso é importante. Acho que isso faz a diferença para qualquer aluno. Tem muita gente que estuda e esses detalhes de resolução de questão, esses detalhes de gerenciamento de tempo, de resolução de simulado, acaba deixando passar. O cara tem muita teoria, o cara já é muito bom, mas ele não consegue avançar. Ele, estou fazendo 32 aqui em matemática, o que está faltando? Às vezes são esses detalhes de tempo de prova, de revisão, está faltando correção de simulado, que a gente comentou ontem, e estratégia de prova, no caso, bem mais aprofundado para matemática, como a gente comentou hoje. Isso aqui é fundamental. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante o evento. A gente fez um evento mais curto dessa vez, né? Somente 2 dias. A gente já fez eventos maiores, como o mini curso de férias ano passado, que foi gratuito para todo mundo, e está na plataforma também. Foi um evento assim, também muito bom, muita gente aproveitou. Lembro que no primeiro dia do evento tinham 35 pessoas, é quase uma sala inteira acompanhando o mini curso. A gente colocou na plataforma também, porque somou, né, o que a gente já tem para a galera revisar. Então, tem muita coisa boa vindo por aí, aproveitem, né, esse momento já que está todo mundo se organizando. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado.
Essa parte dos eventos gratuitos que a gente vai fazer também é importante, porque às vezes você perde, mas para quem participa da nossa plataforma, nosso acompanhamento fica tudo gravado na plataforma. Então, tu não perde as listas, não perde as resoluções, não perde nada. E, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. A conversa de ontem foi muito boa. Acho que hoje também deu para passar muito conhecimento de matemática, de estratégia de prova. E aproveito para começar o ano já organizado, pegar o janeiro, estamos em janeiro, então tem muito tempo até o Enem, tem tempo para vocês organizarem, tem tempo para priorizar os assuntos certos. E conta com a gente aí pro resto do ano. Pois pronto, pessoal. Até mais, a gente vai se encontrando aí, né? Vamos até o Enem juntos, beleza? Valeu, valeu, pessoal, pela presença. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal.